abriu os cofres. Vasco da Gama receberá verba para fazer contratações de impacto. Renato Portaluppi antecipa aí, sai de férias, grande Renato Portaluppi, e já tem negociações aí com volante. Vasco que prioriza a chegada também de 2 zagueiros. A gente vai falar muito sobre essas situações aí de mercado, no momento que o Renato Portaluppi já está estudando a reformulação do elenco e o tempo tem pressa, porque se tem jogador saindo, o Vasco precisa repor esses atletas. Bom, coloquem atenção, porque a gente vai falar de Arthur, a gente vai falar de Rafael Veiga, tem zagueiro muito especial chegando aqui no Vasco. Enfim, nos acompanhe até o final. Meu amigo vascaíno, parece que agora vai. O Vasco da Gama e o Marcos Lamack chegaram a um acordo. O Vasco vai ter verba, vai ter investimento para contratar. Isso é muito bom. Talvez o Vasco não precisa nem pegar empréstimo, tá? O planejamento já foi traçado. O Vasco fará uma reformulação no seu plantel e a situação é a seguinte: teremos capital, teremos investimento para contratar. Perfeito? Renato Portaluppi antecipou aí, tá já trabalhando, e o Renato já tem uma barca grandiosa com vários jogadores aí e até alguns que são medalhões, meus amigos. Isso mesmo. A gente está falando aqui de jogador que custou caro, como é a situação de Marino Rinesklosa. A gente teve hoje conhecimento que o Marino Rinesklosa realmente está indo para o Atlético Nacional de Medellín, tá? Bom, outra situação que a gente passa aqui, ó, as negociações do Hugo Moura está num estágio muito avançado com a equipe japonesa. O Hugo Moura talvez nem vá ao CT Moacir Barbosa na segunda-feira, na reapresentação, assim como o Tietê, que já se desligou dos Gigantes da Colina. E nessa situação aí, gente, de Copa do Mundo, tá? O Vasco tem que ficar muito atento, porque hoje eu tomei conhecimento que o Andrés Gomes está com uma proposta de um clube francês. Pelo que a gente apurou, é o Olympique de Marseille. Como o Andrés Gomes já jogou no Rennes, está sendo destaque esse ano aqui na América do Sul, no Vasco, e está na Copa do Mundo, que é uma grande vitrine, acho que vai ser difícil da gente segurar o Andrés Gomes, tá? O alento é que agora o Vasco tem um investidor, tem aquela cláusula lá, que se verdadeiramente o Vasco vender esse atleta, será reposto à altura, perfeito, para que a gente tenha jogadores do mesmo naipe. Bom, vamos falar sobre mercado da bola, meu amigo, porque a situação é a seguinte. Bom, situação do jogador Rafael Veiga, tá? Tá ganhando força mesmo. O Rafael Veiga está de malas prontas para retornar ao Palmeiras. O jogador não está nos planos aí do treinador Abel Ferreira, tá? E o Vasco da Gama tem interesse em contratar o jogador, tá? Só que o Vasco mandaria o lateral PH
para o Palmeiras, perfeito? Uma troca aí com o Palmeiras bombástica aí nos bastidores. Bom, lembra que eu falei que Renato Portaluppi antecipou aí, já voltou aos trabalhos? A situação é a seguinte, meu amigo, Renato Portaluppi ligou para o jogador Arthur, tá? As negociações com o jogador Arthur estariam ali num estágio bem avançado, perfeito, né? A gente coloca ali confirmado pela rádio Itatiaia. Hoje, o que acontece é o seguinte: o Renato Portaluppi tenta negociar a situação do salário do jogador, convencer o jogador a fazer, né, um desconto ali na situação de salário. Mas o Vasco está firme aí para contratar o jogador Arthur, tá? E atenção para a dupla de zagueiros aí, perfeito? Situação é a seguinte: Diogo Leite, do União Berlim, foi sondado pelo Vasco da Gama. Zagueiro, né? E é difícil de achar um zagueiro que atue pelo lado esquerdo. É aquele zagueiro que chegaria ali para jogar na posição que joga o Robert Renan, né? Jogador ali que atua pelo lado esquerdo, né? Pelo lado direito a gente tem muitos, né? E por falar em lado direito, o Vasco da Gama entrou de cabeça também nas negociações aí com o Dantas do Novo Horizontino, perfeito? A gente tomou conhecimento na tarde de hoje que o Vasco fez uma proposta por empréstimo junto ao Novo Horizontino, e nessa proposta aí de empréstimo há uma opção obrigatória de compra, tá? O Novo Horizontino está pedindo cerca de 3,5 milhões de euros para negociar o jogador com o Vasco da Gama. Conforme está na matéria, outros clubes brasileiros também têm interesse no atleta Dantas, tá? Que foi eleito aí o melhor zagueiro do Campeonato Paulista, está fazendo uma boa Série B. O Dantas, né, quase que foi parar no início do ano no Corinthians, né, um jogador que está despertando interesse de muito time grande, tá? Então, o noticiário esportivo do Vasco repleto, cheio, tá? Neste dia de hoje. Agradeço muito pela sua atenção e na parte da noite, às 9h30, a gente volta para a nossa tradicional live. Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu!